que muitas pessoas não sabem o que é um missionário. Missionário é um evangelista? Missionário é alguém que só dá comida aos pobres? Será que é possível ser um missionário na escola, na faculdade, no trabalho? Não sei. Vamos investigar tudo isso no vídeo de hoje. Bora lá! Fala, meu amigo missionário, como é que você está? Começamos mais um vídeo e hoje eu quero falar com você o que é um missionário. Bom, para começar a nossa conversa, vamos voltar lá na história. A palavra missionário vem do latim missio, que quer dizer enviar, que vem da mesma raiz do verbo mittere, que significa enviar, mandar para um propósito. Ou seja, missionário não é quem vai. Na verdade, missionário é quem é enviado. E isso até mesmo aparece lá na história da igreja. Missionários não eram apenas pessoas malucas que decidiram sair por aí. Eles eram pessoas comissionadas, pessoas enviadas para um propósito, com maturidade, com destino e com a bênção da comunidade. Eles não simplesmente faziam as coisas por si só. Eles eram enviados. Os ótimos exemplares do que a gente está falando está lá no livro de Atos, com os nossos primeiros missionários sendo Paulo e Barnabé. E isso é sensacional, porque quando nós vamos ver o processo, ele evidencia ainda mais toda essa questão que a gente está falando. Por quê? Lá em Atos 13, 2 e 3, o próprio Espírito Santo, ele pede para separar Barnabé para a obra missionária. E simplesmente nós temos um processo em que a igreja ora, avalia, confirma e envia. Ou seja, simplesmente começa na igreja e termina na igreja. Não tem como você ser um missionário que se envia. Quem envia o missionário é a igreja e não o próprio missionário. E a partir daí nós temos a primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé, que ele pioneira diversas igrejas em capitais, em centros culturais da região da Ásia Menor, né, como Tessalônica, como Corinto, entre outras cidades, onde nós podemos ver essa obra crescente da implantação de igrejas. Depois nós tivemos a segunda viagem missionária, que aí, né, nós temos mais o foco em Paulo, e a terceira viagem missionária ele vai avançando ainda mais na Macedônia, na atual Grécia, ele vai avançando, até chegar, obviamente, quando na última viagem missionária, na sua volta, ele na verdade é preso, acontece várias coisas, ele acaba indo até Roma, né? Vale dizer que os historiadores, a tradição nos fala, preso lá em Atos dos Apóstolos, ele é solto muito provavelmente por Nero e depois ele continua pregando o evangelho e há uma ideia de que provavelmente ele tenha conseguido até mesmo chegar na Espanha, que era um desejo, mas no primeiro século que nós temos na verdade de missões, é muito mais pessoas comuns, pessoas que estão ali no dia a dia, comerciantes, famílias, artesãos, que são aqueles emissários, que são aqueles enviados para pregar a palavra na sua região, no seu contexto. Avançando um pouco mais dessa época dos romanos, nós chegamos lá na Idade Média, onde nós temos alguns missionários bem relevantes e que você conhece sem dúvidas. Nós temos, por exemplo, São Patrício, que levou o evangelho lá na Irlanda há muito tempo atrás, tem até um feriado em homenagem a ele. Nós temos Agostinho de Cantuária, que foi o responsável pela evangelização dos anglo-saxões, lá na região que hoje nós entendemos que é a Inglaterra, e vários movimentos monásticos que estabeleceram centros de ensino, cuidado e até mesmo envio. Então nós vamos avançando um pouco mais na história. Nós temos agora na era moderna diversos movimentos, mas também pessoas-chave que avançaram ainda mais essa causa missionária, avançaram ainda mais as missões globais. Por exemplo, nós temos o William Carey, que tem um trabalho excepcional na Índia, que além disso desenvolveu diversas obras que visam a tradução das escrituras para povos nativos. Vale dizer que William Carey é considerado o pai das missões modernas. Então, se nós entendemos missões hoje, se nós temos um avanço hoje na tradução bíblica, até mesmo no avanço do evangelho a povos não alcançados, nós devemos muito a William Carey. Além disso, nós temos Hudson Taylor, que foi um grande homem de Deus e um dos primeiros a levar as boas novas do evangelho na Ásia, principalmente na China. Ele até mesmo acreditava que quando nós chegássemos nos lugares, nós deveríamos entender e se adaptar à cultura. Não à toa, uma das marcas dele é essa aculturação. Ele até mesmo adotando roupas e estilos das pessoas da localidade para conseguir gerar conexão e essa conexão gerar um relacionamento e esse relacionamento abertura para a pregação do evangelho. Outro nome que é um herói da fé que poucas pessoas conhecem
conhece é David Brenner, que ele foi um jovem que, apesar de também morrer jovem, ele dedicou boa parte da sua vida à evangelização dos povos nativos da América do Norte. Teve até o seu diário que foi publicado, as suas memórias, que estimularam diversos missionários a tomar coragem e se levantar e serem enviados para o campo para pregar as boas novas. Além disso, vale dizer que hoje nós temos diversas agências missionárias, principalmente nos anos 70, 60. Nós vimos uma explosão de agências missionárias, principalmente pela Jocum, Jovens com a Missão, ou do inglês YWAM. Nós vemos agora uma democratização das missões. Por quê? Simplesmente antes dessa época, antes dos anos 60, 70, o missionário ele era muito mais a pessoa que passava um bom tempo em curso específico de teologia, ou até mesmo que se dedicava muito, ou até mesmo de denominações históricas que demorariam tempo, maturidade, eram pessoas mais experientes. Nós tínhamos um acesso. Então, com os movimentos missionários modernos, nós conseguimos ver, como eu tinha já comentado, a Jocum democratizando as missões de curto prazo, ainda mais para pessoas com uma idade um pouco menor. Jovens que agora, que entenderam seu papel no mundo, podem fazer missão. Então, nós temos uma democratização. E aí, obviamente, nós vemos diversos movimentos como o Iris Global, também que são extraordinários, algo bem mais moderno, entre outras instituições hoje enviam centenas de milhares de missionários ao redor do mundo. E obviamente não tem como a gente passar por essa história missionária se a gente não trazer algo prático. Então, se você está nesse vídeo, sem dúvida você quer saber um pouco mais se você tem esse chamado missionário. E o primeiro passo prático que eu quero trazer para você é: responda o que Deus está falando para você fazer hoje. Obedeça o que Ele está falando para você fazer agora e seja fiel nisso. Por quê? O Senhor vai gerando maturidade, o Senhor vai criando algo e isso pode se tornar algo incrível. Segunda coisa, abra a sua vida para conselhos. Chega no seu one-on-one, no seu um-a-um, seja no seu pastor, seja até mesmo se a sua igreja tiver uma divisão de missões, busque conselhos, pergunte, fale com essas pessoas mais experientes, exponha o que Deus está colocando no seu coração, porque que nem eu disse, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja é a quem envia. Até hoje, na verdade, é a igreja quem envia. Então a gente não pode ser missionário sem igreja. Então chega no seu pastor, pergunta, exponha as suas ideias, escute ele e veja como que esse chamado que você provavelmente está sentindo pode ser amadurecido. Além disso, persevere no processo. Permaneça firme no que Deus falou para você fazer hoje. Busque intimidade com Deus. Isso aqui eu acho que é o quinto ponto muito importante. Intimidade com Deus vai te ajudar a entender ainda mais se de fato o Senhor está chamando você para as nações. E obviamente Deus gosta muito de usar os disponíveis. Não deixe que as pedras clamem no seu lugar. Não deixe que nada passe. Deus espera o seu sim. E se você falar não, tá tudo bem. Ele vai usar outra pessoa para fazer o serviço, mas que não seja você que vai perder de ter uma experiência, que vai perder de fazer história com Deus. E esse foi um pouco o nosso vídeo. Eu sei que eu passei um pouco rápido a respeito da história de missões, mas é realmente um pouquinho, é um gostinho para você ver e estudar um pouco mais. Obviamente, se você quiser entender um pouco mais a respeito de missões, eu tenho um e-book aqui que é Como Começar em Missões, que vale muito a pena você dar uma olhada. Então, meu amigo missionário, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.